Meu nome é Kézia, prazer. Filha da Neia, do Edson, sobrinho da dona Lúcia, seu Manelo. Tiago, você me pegou de surpresa, né? É a primeira vez nessa posição. É um temor, né, muito grande. Passar a palavra de Deus, compartilhar, né, as maravilhas de Deus. Aleluia. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Obrigada, Senhor, por este momento, que o Senhor possa se fazer presente, pois a Tua palavra fala que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Glória a Deus, aleluia. A partir do momento que nós entramos aqui, o Senhor se fez presente, Senhor. Então, que o Senhor continue aqui e que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem falado comigo desde o começo do ano muito sobre o novo de Deus, né? E o novo de Deus tem algumas ramificações, né? E Deus tem falado comigo sobre vestes novas, sobre vaso novo e sobre isso, uma nova história, né? Primeiramente, falar um pouquinho sobre a minha vida, né? A minha trajetória até aqui. Essa palavra, porque Deus tem falado assim comigo, porque nem todos sabem, eu fiquei viúva, né, aos 30 anos, e isso foi assim, algo que nunca imaginaria acontecer na minha vida, né? E a partir desse dia, dessa tragédia, né, eu me vi numa posição de vulnerabilidade, porque, querendo ou não, né, a gente casa achando que vai, né, passar o tempo todo com a pessoa, que vai construir uma vida a 2, que vai ter sua casa, vai ter os filhos. Isso é o que nós pensamos, né? Mas Deus me mostrou que nem tudo é do jeito do nosso jeito, né? Deus me mostrou que fui eu que escrevi a minha história. Que não, por mais que a gente ache que tem Deus, mas às vezes nós colocamos o nosso dedinho querendo dar uma opinião nossa, né? Então, só que nesse tempo, Deus foi me mostrando, foi falando comigo, porque eu me encontrei falando assim: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Tantas coisas estão acontecendo. Meu pai passou por aquela situação, né? E agora eu, né? E por quê? E fiquei nisso, no porquê. Eu falando com a minha mãe: mãe, por quê? Porque a gente nunca está imaginando que isso vai acontecer. Não estamos preparados para que o dia mal venha, né? Nem sempre estamos assim atentos. E isso é errado, porque a gente tem que estar preparado para os dias maus, né? E antes que isso acontecesse, aí Deus foi me lembrando, foi me trazendo, o Espírito Santo vem nos trazendo a lembrança, né? Que um dia eu tive uma visão. Eu estava deitada na minha cama. O Michael tinha ido trabalhar, porque ele ainda estava, né, vivo. Ele tinha ido trabalhar e eu estava dormindo. Eu estava meio acordada, meio dormindo ainda. Estava assim, de cabelo de barriga para cima. E eu via um ser na minha frente, no pé da minha cama, assim, onde estavam os meus pés. Um ser todo de branco, vestido com uma roupa de solda, mas estava todo de soldador, só que estava todo de branco. E na mão dele tinha uma espátula, e ele vinha passando ferro derretido no meu corpo. Eu via direitinho minha perna toda cheia, toda assim de ferro derretido assim. E passava aquela espátula assim com muito carinho, com muita precisão. Aí eu acordei assim, né? Tomei em mim mesma. Aí eu contei para minha mãe, só que no momento a gente não entende o que
que Deus está falando. E nesse dia que eu fiz uma oração, né, eu entrei no meu quarto e falei assim: Senhor, eu ainda não entendi do porquê. E Deus falou assim, aí Ele me trouxe a lembrança, isso. E eu falei assim, mas eu não estava preparada. Ele falou assim: estava sim, porque eu te mostrei que você estava preparada para passar por isso. Você não vai perecer, porque eu já te blindei, eu já te preparei antes que você pudesse perecer. Eu já sabia o que isso ia acontecer. Por isso eu te mostrei o que eu estava fazendo no secreto. Porque toda essa sua trajetória não foi escrita por você. Você ter casado não foi porque você queria casar. Você passar por essas situações não foi você que queria, foi tudo permissão minha. Não para você se tornar, não para que você se tornasse triste, mas que você estivesse firme no meu propósito. Aleluia. Eu falei assim: caraca, amém. Mas a tristeza fica, né? A tristeza fica e vai se arrastando, mas chegou um momento que Deus falou assim para mim: minha filha, chega, a sua hora do seu luto acabou. Agora, porque eu falei assim, o que eu vou fazer daqui para frente? Porque querendo ou não, quando a gente tem os nossos planos, tudo estava rodeado, minha vida estava rodeada ao marido, ao enteado, a tudo aquilo. E a gente parece que tirou a base, entre aspas, né? Tudo virou uma fumaça, do nada. E a gente fica assim: e agora? O que eu vou fazer? E Deus começou a colocar novos talentos, renovar novos talentos, novos dons que eu nem sabia que eu era possível eu ter, né? E eu falei assim: então eu vou fazer isso que o Senhor está mandando fazer. E fui viver a minha vida buscando em Deus, perseverando, porque a gente acha muitas vezes que Deus só está no momento de coisas boas. Deus está no momento de coisas boas, Ele permanece nos momentos de momentos bons. Mas para nós vermos mesmo o mover de Deus por completo, com grandeza, né, é no momento onde nós estamos mais aflitos, né? Porque eu acho que nas coisas boas é muito fácil ver a mão de Deus, muito fácil. Mas e no momento ruim? A gente consegue ver a mão de Deus? Muitas das vezes não. A gente fica, igual me peguei perguntando: por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? A gente vê as pessoas, mas eu acho que não vai acontecer comigo. Mas por quê? Mas Deus sempre está em todos os momentos, e é nesse momento que Ele quis estar na minha vida com mais grandeza e mais poder, porque nesse momento a gente está mais quebrantado, a gente consegue se aproximar mais de Deus, e Deus consegue, Ele inclina, né, os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E Ele inclinou várias vezes, tem inclinado todos os dias os ouvidos para ouvir o meu clamor. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, eu vou comentar, né, sobre a minha vida. Eu falo: eu fiquei viúva, tem 2 anos e 8 meses. A pessoa olha para minha cara: quê? Como é que você está bem? Eu falo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Não tem outra coisa. Se não fosse Deus, o que seria de mim? Aleluia. Não seria nada. E Deus foi falando, e tanto que Ele me deu, né, em uma oração que eu fiz, Deus me deu
uma canção que fala sobre uma nova história, né? Que Deus ele tinha virado uma página e que onde eu declarei para ele que agora quem escreveria a minha história seria ele, que ele podia, que eu estava prostrada diante dele para que ele possa fazer o que ele quisesse através da minha vida. Porque antes, por mais que a gente caminha, né, eu vim do berço evangélico, a gente acha que sempre está nos caminhos do Senhor, mas tem vezes que a gente a gente não percebe que não está totalmente fazendo a vontade de Deus, né? Então Deus, ele está me transformando de uma forma como eu nunca fui na minha vida. Eu vejo que realmente eu sou uma nova Kézia, não somente no dia do meu batismo, quando eu falei que Jesus é o Senhor da minha vida, onde a gente batiza, deixamos o velho homem e voltamos uma nova criatura. Não somente nesse dia, mas agora eu posso ver que hoje eu sou uma nova Kézia, pelo nome de Jesus. E isso me fez lembrar muito sobre a história da Rainha Esther, né? Sobre a Rainha Esther, porque Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Tem um propósito para mim, tem um propósito para você. E no meio do caos, parece que a gente não vê propósito nenhum, porque muitas das vezes no meu secreto eu não via propósito nenhum, que parecia que eu não tinha mais nada, que eu acho que eu não ia ter mais nada, que a minha vida não ia continuar e tudo. Mas Deus me fez lembrar de Rainha Esther, que ela estava lá quietinha no reino lá, e chegou Mardoqueu desesperado, né, para que ela fizesse alguma coisa. E ele fala para ela, eu vou ler na leitura de Nova Linguagem de hoje, que eu achei mais fácil de entender. Ele fala assim para Esther: se você ficar calada numa situação como esta, porque os irmãos conhecem, né, acho que é Ramã estava perseguindo os judeus, queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele, mas ele não se prostrou diante dele. Então ele queria matar os judeus, porque, né? Só que aí Mardoqueu ficou desesperado e foi até Esther. Se você ficar calado numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Às vezes, porque a Esther era uma órfã, parecia que ela não tinha nada, né? E nada indicava que ela seria uma rainha, mas Deus ele colocou ela numa situação para glorificar, numa situação onde ela estava quietinha, igual como eu estava, parecia que estava tudo numa boa, e Deus me colocou numa situação onde eu tive que colocar para fora o poder dele por completo. Assim como Esther teve que agir como uma verdadeira rainha. A autoridade que Deus tinha colocado na mão dela tirou ela daquela mesmice, né? E colocou ela numa posição de autoridade. E Deus fez isso, tem feito comigo, vai fazer com cada um de vocês também. Mas talvez a gente às vezes a gente pensa que a gente não está numa posição que a gente gostaria de estar, né? Mas Deus sabe, Deus sabe aonde a gente, verdadeiramente, aonde a gente deveria estar. Porque Ele
recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele é o dono da nossa história. Ele é o dono da nossa vida, é o dono da minha mão, dos meus pés, dos meus olhos, da minha boca, dos meus ouvidos, né? Então, Ele usa cada etapa, né, da nossa caminhada, de tudo que acontece da nossa vida, para fazer a gente crescer em graça, em maturidade e em poder, né? E Deus, Ele trabalha mesmo quando não conseguimos ver. Eu, às vezes, não conseguia, por exemplo, Deus me deu um dom, né, de aprender idiomas estrangeiros. Estou estudando inglês e um idioma que ninguém imagina que um dia a gente possa aprender, que é coreano. Eu falei assim, eu estudar coreano, né? Eu não sei o que é isso, mas Deus falou assim, você vai. Agora, eu falei assim, pra quê? Deus, Ele não vai te mostrar o processo. Ele só vai te guiar naquilo que Ele quer que Ele faça. Né? Então, parece impossível, mas no começo eu achei impossível. Mas hoje eu falo a oração do Pai Nosso em coreano. Eu aprendi assim, mais rápido do que eu aprendi o inglês. Porque só Deus sabe. Mas Ele fala, continua. Porque às vezes a gente quer resposta para tudo, a gente quer explicação para tudo, a gente quer saber quando Deus vai agir, quando ele vai fazer, mas Ele não vai revelar o porquê. Ele só vai fazer e Ele vai preparando um novo caminho, uma nova história, né? Assim como José recebeu uma promessa, mas antes dele receber essa promessa, de Deus realizar essa promessa na vida de José, rejeição veio traição, veio prisão, veio injustiça, assim como na minha vida veio incertezas, tristezas, frustrações, né? Vulnerabilidade, achando que eu não seria capaz de mais nada, né? Porque assim o inimigo trabalha, ele pega a sua vulnerabilidade e lança palavras de fracasso para a nossa vida. Mas em nenhum momento, pela misericórdia do Senhor, eu não recebi nenhuma dessas palavras. Tanto que hoje, eu nervosa aqui, né? É outra coisa que Deus renovou na minha vida. Quem está em pé aqui, mesmo nervosa, mas quebrando minha timidez, né, que já caiu por terra em nome de Jesus, porque se eu quiser falar em coreano e inglês com outra pessoa, eu não posso ser tímida e nem ministrar. Uma hora eu vou ter que ministrar em coreano, vou ter que ministrar em inglês. Como é que eu vou fazer? Se eu tiver, então Deus já começou hoje, já é mais um passo do processo de Deus na minha vida. Está aqui quebrando toda timidez pela glória de Deus, né? Então Deus, ele vai trabalhando. A gente parece que tudo estava perdido, mas Deus, Ele continua, Ele estava trabalhando na minha vida. Desde o dia que eu vi, que Ele me mostrou que eu estava sendo blindada, ali Ele já estava trabalhando na minha vida. Em Gênesis 50:20 diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então, a minha tristeza, né, que eu creio que não é mais tristeza, se transformou em alegria, se tornou em bem. Aquilo que parecia que eu iria entrar em depressão, porque eu tive N motivos para entrar em depressão, para largar as coisas de Deus, para viver na vontade da minha carne, Deus, Ele não deixou, e eu fui com toda firmeza. Por isso
Deus declarou para as nossas vidas. Precisamos ter fé, como meu pai sempre ministra, uma fé inabalável. São nesses momentos que a gente vê que se a nossa fé é inabalável ou não, né? Talvez, né, alguém aqui possa estar passando por alguma fase que às vezes não entende, que às vezes está perguntando Deus por quê, assim como eu perguntei para Deus do porquê. Ele continua trabalhando. E no silêncio no silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Deus também trabalha nos bastidores, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente. Às vezes a gente fica desanimado de orar, desanimado de ler a Bíblia, de jejuar. Deus sabe que a gente tem esses momentos, mas parece que está tudo parado. Mas no silêncio, Deus continua escrevendo. E nesse processo, né, nesse caos, nesse rendezvous, Deus, antes de mudar, né, a nossa situação, Ele nos muda primeiro. Porque né, na Bíblia tem a história do olheiro. Se o vaso estiver rachado, como que ele vai colocar um azeite bom lá dentro? Como que aquele vaso vai conservar o azeite? Então não tem como Deus me dar, vamos dizer assim, um novo marido, uma nova casa, filhos, se Ele não mudar a minha vida, se a minha vida não comportar o que Ele prometeu para mim. Muitas das vezes queremos que Deus mude as circunstâncias. Meu Deus. Mas Deus deseja fazer algo ainda maior. Mas será que o seu vaso comporta? Deus. A glória. O que Deus vai dar? Ele não quer nos ver tristes, mas Ele quer transformar os nossos corações. Antes de entregar uma promessa, Deus, Ele nos prepara para receber essa promessa. E igual a história de Davi, antes de ser rei, ele foi pastor. Antes do trono, ele enfrentou os gigantes. Antes da coroa, ele passou pelo deserto. Deus, Ele não nos faz triste, Ele transforma caráter. Ele nos forma, ele forma o caráter, não nosso, mas o caráter de Cristo. Para suportar a glória e suportar a promessa que Ele tem para nós. Em Romanos 5, 3 a 5 diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A dor, ou a aflição, ou o vício, ou qualquer coisa ruim, não é o fim de uma história. Deus usa processos para nos amadurecer, para amadurecer a nossa fé. Existem lições que só aprendemos na luta. Existem níveis de intimidade com Deus que só encontramos no deserto. Existem orações que a gente só consegue fazer quando reconhecemos que dependemos totalmente dele. Muitas das vezes, né, na minha vida de casada, eu passei muitas situações onde estava me esfriando, onde eu estava entrando em depressão. Eu não sabia, né, que as pessoas que me conhecem sabem, eu não sou desorganizada, pelo contrário, eu sou perfeccionista. Eu gosto das minhas coisas muito bem organizadas. E minha casa começou, eu larguei para lá por causa das situações. E teve um dia que eu cantando aqui, né,
o pastor Geraldo, ele veio até mim e falou que Deus tinha mostrado para ele, porque eu estava em oração para mudança no meu casamento. E ele falou assim que ele via em cima de uma casa anjos marchando por um lado, numa direção. E enquanto eu cantava, né, os anjos marchavam em outra direção. Aí agora eu entendo por quê. Porque ali Deus já estava mostrando que o que ele tinha para realizar era algo meu, mas não algo dele. E que ele estava mudando para as mãos dele, para ser da forma dele e do jeito dele, e que era para eu permanecer na minha posição. Então, são nesses momentos que há processo, e o processo dói muito, gente. O processo dói, mas ele produz algo muito precioso, que é o azeite, que é o poder do Espírito Santo. É quando você se derrama, é você mostrar, se prostrar diante de Deus, né? E no final de tudo, por mais que a gente fique desesperado, uma hora a gente vai falar assim: pois é, não é que faz sentido tudo que eu passei. Falei assim com Deus, chegando assim, nossa, não é que faz sentido mesmo tudo que eu passei. Então o Senhor está aqui mesmo, né? Olha, o Senhor está aqui, o Senhor está quietinho aqui, ó. Você pode dizer, o Senhor está aqui, né? A gente acha que Deus não está, mas Deus está. E Deus não quer apenas nos abençoar, né? Deus quer caminhar conosco, junto com a gente. Porque o ser humano tem mania de buscar bênção demais. Buscar só bênção, só bênção. Não, vou para a igreja porque eu quero restaurar meu casamento. Não, porque eu vou para a igreja, eu vou orar, vou jejuar porque eu quero isso. Não, mas Deus, ele deseja um relacionamento. Ele quer que nós nos relacionamos com Ele. Eu quero que sente, fala: Espírito Santo, estou aqui, senta aqui comigo, toma um café comigo, durma comigo, acorde comigo, caminha para o serviço comigo, tudo com Cristo, né? E Ele não quer só ser apenas alguém que responde às nossas orações. Ele quer também ser o nosso Pai, né? O pai e filho, relacionamento entre pai e filho, não é somente o filho chegar e dizer: pai, você tem 10 reais aí? Não é isso. Mas por que você quer ter 10 reais? Você merece ter 10 reais? Por que você está pedindo para o seu pai? Porque vocês dois têm um relacionamento. Não tem como você sair pedindo. Se você não tem um relacionamento com a pessoa, então é a mesma coisa. Somos Deus conosco. Como que nós vamos ter cara para pedir para Deus se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, se a gente não jejua? Não para pedir, mas para quebrantar, para mudar, para moldar, para que possamos estar rendidos aos pés de Deus. Aleluia. Né? Em João 15:5 diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora eu falo para as mulheres: a força da mulher cristã não está nela mesma, está na sua conexão com Deus. Então estamos ligados, né, na videira que é Jesus Cristo, né? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E na oração que encontramos direção, é na palavra que encontramos sabedoria, é na presença de Deus que encontramos paz. A presença de Deus é o lugar onde a alma cansada encontra descanso. Às vezes estamos cansados do dia a dia, estamos cansados até da luta, né, que aparece no nosso caminho, mas tem a presença de Deus. Tem a presença de Deus. E querendo ou não,
temos a presença de Deus, porque Jesus é a maior prova de que temos a presença, que podemos ter a presença de Deus. Quando a gente pensa nos planos de Deus, precisamos lembrar de uma coisa: o maior presente que Deus já nos deu foi Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é a prova que Deus não desistiu de mim. Aleluia. Jesus, a cruz é a prova que somos amadas. A cruz é a prova que temos valor. Jesus nos deu salvação, nos deu esperança, nos deu perdão e uma nova vida. Por isso que o nosso futuro não está nas nossas mãos e nem do acaso, está nas mãos de Deus. Às vezes, né, a gente, igual eu falei, nós achamos que estamos fazendo o que é certo, mas não podemos agir no achismo. Nós temos que agir na palavra, nessas verdades, tomar posse dessas verdades, o tanto que eu lutei para poder tomar posse dessas verdades, né? Porque todos os dias o inimigo vem colocando um ar de tristeza. Todos os dias o inimigo vem colocando uma coisa lá: fulano já está assim, olha lá, era para você estar dessa forma, olha só aí. Isso aqui, a verdade de Deus é clara: eu tenho salvação, eu tenho esperança, eu tenho perdão e eu tenho uma vida nova. O meu futuro não está nas minhas mãos, para fazer do meu jeito. Está nas mãos do Senhor. Então você pode estar saindo daqui, que eu já te vi aí. Já te vi. Você está repreendido em nome de Jesus. Né? Então, terminando, né, a palavra que Deus colocou no meu coração, que talvez alguém possa ter chegado aqui cansado, cheio de perguntas, chegando aqui lutando contra o medo, talvez esperando uma resposta, mas hoje Deus quer nos lembrar de uma verdade, que a nossa história não terminou. Deus ainda está escrevendo capítulos, novos capítulos, que aquilo que a gente não entende hoje pode ser exatamente o que Deus está usando para preparar o amanhã. Eu não entendo do porquê estou estudando inglês e coreano, mas Ele está usando o meu estudo para preparar o meu amanhã. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então precisamos continuar caminhando, continuar orando, continuar confiando, porque os planos de Deus são maiores do que os meus medos, do que o medo de caminhar, o medo que às vezes o inimigo coloca de eu pequei e não sou digno de estar aqui diante de Deus orando. Não, é nesse momento que Deus, Ele quer ouvir você, Ele quer nos ouvir. É no meio do medo, é no meio da frustração, é no meio da tristeza. Os sonhos de Deus são maiores do que as nossas limitações. E no tempo certo, né, nós vamos olhar para trás e pensar: realmente Deus estava com suas mãos. Aleluia. E Deus nunca perdeu o controle da minha história. Graças a Deus. Porque enquanto
eu estava chorando, Deus estava escrevendo. Enquanto eu estou esperando, Deus está preparando. Enquanto eu estou lutando, Deus está trabalhando. A caneta não está mais nas minhas mãos. A caneta está nas mãos de Deus. E isso foi um dos louvores que Deus colocou no meu coração, né? Eu não tenho playback, mas só para finalizar aqui, cantar a capela mesmo. Deixa eu achar aqui. Senhor, eu tinha feito tantos planos, sonhos que eu queria realizar, mas em um breve momento vi todo deles desmoronarem. Eu entendi que os seus planos e sonhos são maiores do que os meus. Tu fazes infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus e eu louvarei. Então, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espero em Deus e eu louvarei. Agora o Senhor abriu uma nova página em minha vida, para que uma nova história fosse escrita por ti, meu Senhor. Agora o Senhor abriu uma nova página em minha vida, para que uma nova história fosse escrita por ti, meu Senhor. Então, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espero em Deus e eu louvarei. Tu és o meu refúgio. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade, a igreja, em nome de Jesus. Deus continue abençoando a Kézia, irmãos, em nome de Jesus. Deus é fiel, né? Aleluia. Interessante que, vendo ela falar, é a primeira vez, né? E nós ouvimos testemunho de várias pessoas que iniciaram seu ministério nessa igreja, ministrando pela primeira vez, né? Pastor Ezequiel foi o primeiro lugar que ele pegou, a primeira vez foi aqui.